Dizem que a preocupação é como uma cadeira de balanço. Vai para frente, para trás, para frente, para trás, mas a gente não sai do lugar. Mas na Parashá de hoje, na reflexão de hoje, Moshe nos ensina uma preocupação positiva. Vamos ver qual é? Olá, Shalom mulheres! Como vocês estão? Baruch Hashem! Hoje eu estou no meu escritório, deixei para fazer um vídeo ao ar livre numa outra oportunidade, né? Eu sei que vocês gostam, mas hoje eu estou aqui no aconchego do meu escritório para mais uma vez fazermos a reflexão da Parashá para as mulheres, né? Nós acabamos de passar por Pessach, estamos na semana dos pães ázimos, na festa de Hag Matzot, e a Parashá dessa semana nos fala sobre a festa dos pães ázimos, nos fala sobre o Shabat, fala sobre Shavuot e fala sobre muitas coisas. Mas estudando a Parashá, eu me conectei, como sempre, né, como todas as semanas, com uma mensagem especial. O que a gente aprende na Parashá de hoje, né? O que as mulheres podem aprender? O que você e eu podemos aprender? Que Moshe nos ensina com a vida dele. Eu falei no início do vídeo sobre preocupação e todas nós, em algum momento do dia ou da semana, né? Nós temos uma preocupação, algo na nossa mente nos preocupa. E tem o ditado que diz que a preocupação é como uma cadeira de balanço. Você vai para frente e vai para trás, para frente, para trás, mas a gente não sai do lugar. Então a preocupação em si, ela não nos leva a lugar nenhum. Mas Moshe, nesta Parashá, nos mostra um tipo de preocupação que é positiva. E qual é? Logo no início da Parashá, Hashem fala para Moshe que Moshe achou graça aos olhos de Hashem. Hashem diz: eu te conheço pelo nome e você achou graça aos meus olhos. E logo em seguida Moshe diz: ó Senhor, se eu achei então graça aos teus olhos, me mostra os teus caminhos, me faz sentir, né, qual que é a recompensa daqueles que acham graça aos teus olhos. E aqui nós vemos então uma preocupação. Qual era a preocupação que Moshe tinha? Totalmente diferente de uma preocupação da vida secular, né? As nossas preocupações hoje em dia do homem, da humanidade em geral, é como vai trazer o sustento para casa, como vai pagar as contas, como vai resolver um problema, como vai criar seus filhos. Mas muitas dessas preocupações que nós temos ao longo do dia, que são comuns, não nos levam a lugar nenhum. A gente se preocupa, mas Hashem é que tem a solução, Hashem é que tem a resposta para todas as nossas preocupações. Mas essa preocupação de Moshe era uma preocupação positiva, porque ele queria saber se ele estava sendo aprovado por Hashem, se Hashem aprovava ele, se tudo que ele fazia, Hashem olhava e ficava feliz. Essa é uma preocupação positiva que nós devemos aprender com Moshe. E Moshe então pede que Hashem lhe mostre um caminho. E aqui nós vemos como então nós sabemos que nós estamos achando graça aos olhos de Hashem. Se eu, enquanto mulher, né? Será que nós estamos achando graça aos olhos de Hashem? Isso é muito importante, ter o sentimento de que Hashem está aprovando o nosso caminho, está aprovando as obras das nossas mãos. Então nós pedimos para Hashem que nós queremos seguir o caminho. Então nos mostre o seu caminho, como Moshe falava, né? Aqui eu quero fazer um parênteses e citar o Teilim. Quando nós lemos o Teilim, nós fazemos uma prece antes e falamos assim, que ao ler o Teilim, que ao recitar o Teilim, que seja os nossos lábios como se fossem os lábios
de Davi, do rei Davi, restando Teilim. E aqui eu fecho os parênteses e volto para Moshe. Que nós devemos falar com Hashem do mesmo modo como Moisés falou. Hashem, me mostra os teus caminhos. Se eu achei graça aos teus olhos mesmo, então me mostre o teu caminho. Faz eu sentir essa graça, faz eu sentir que eu estou no caminho certo. E aqui, Moshe nos ensina mais uma coisa dentro desse conceito, que existem os meus caminhos, que existem o caminho do homem, né, da humanidade, que nós traçamos, o caminho que a mulher traça para ela mesma, e existe o caminho que Hashem tem para nós. Quando a gente quer seguir no nosso próprio caminho, no nosso próprio trajeto, a gente acha que a gente sabe, a gente acha que a gente traçou uma rota. Na verdade, esse não é o caminho que nós devemos seguir. Nós devemos seguir o caminho que Hashem traça para nós, que Hashem coloca. Qual é a rota que Hashem quer para nós? Né? Os caminhos de Hashem são perfeitos. Os nossos não. Os nossos são imperfeitos, são cheios de obstáculos. E nesse caminho que a gente traça, muitas vezes a gente nem segue no caminho, a gente está sempre caindo para um lado para o outro. Mas os caminhos de Hashem são diferentes, eles são perfeitos. E é nesse caminho que nós devemos seguir. É nesse caminho que nos leva à terra prometida. Moisés, quando falou com Hashem, Moshe estava no deserto. E nós também estamos no deserto hoje, num tipo de deserto, seguindo rumo à terra prometida, rumo ao Olam, rumo a uma perfeição. Hoje não, hoje nós somos imperfeitas e Baruch Hashem, porque essa imperfeição nos faz nos aproximar mais de Hashem, porque se a gente se sente dependente de Hashem de alguma forma, isso nos atrai a Ele, nos faz chegarmos a Ele. Ao contrário de se nós acharmos que nós somos perfeitas, então para quê? Se eu sou perfeita, para quê? Para que estudar a Torá? Para que rezar? Para que eu preciso de um Deus? Não, mas essa imperfeição que nós temos também é algo positivo, porque nós vamos então em busca de um aperfeiçoamento diário, todos os dias, fazer chuva e buscar esse caminho, o mesmo caminho que Moisés queria, o mesmo sentimento de Moshe, nós devemos ter. Será que nós estamos no caminho que Deus tem traçado para nós? Muitas vezes a gente não consegue enxergar o caminho. Muitas vezes parece que o caminho some e a preocupação secular, ela entra na nossa mente e tira o foco, né? E tira o nosso foco. Mas tem uma forma de nós enxergarmos o caminho de Hashem de uma forma melhor, de uma forma mais fácil. E como será que é? Fazendo como Moshe, subindo num monte. Nessa mesma paraxá, Hashem dá uma ordem para Moshe, que ele deveria subir novamente no monte e ficar sozinho. Ele deveria subir sozinho. E quando a gente faz isso, espiritualmente falando, quando a gente sai de perto das coisas que estão nos rodeando, das pessoas, enfim, das coisas que nos distraem, e espiritualmente falando, nós subimos no monte e ficamos somente com Hashem ali no monte, aí nós conseguimos ver mais claramente qual é o caminho. Esse caminho que Hashem tem traçado para nós. Porque lá em cima do monte, a gente tem uma visão diferente. Você já teve a oportunidade de subir em algum mirante, seja ele qual for, ou talvez numa montanha, né? Mesmo? Como que é a visão de um lugar mais alto? Nós temos uma visão bem melhor. A gente consegue ver, inclusive, caminhos, né? A gente consegue ver os caminhos lá de cima e ver até onde ele leva. Esses caminhos
quando a gente sobe no monte espiritual, eles ficam mais claros, o caminho de Hashem fica mais claro. E a partir do momento em que a gente identifica esse caminho, aí fica mais fácil a rota para onde a gente realmente deve chegar. E queridas amigas, essa deve ser uma preocupação na nossa vida. Essa é uma preocupação positiva. Saber se estamos achando graça aos olhos de Hashem, saber se Hashem está feliz com o nosso comportamento, com a nossa vida, se nós estamos sendo realmente uma filha do rei, uma Bat Meler, se nós estamos agradando a Hashem com o nosso modo de viver. Essa deve ser uma preocupação na nossa vida, preocupação positiva, tá? Porque essa preocupação faz com que a gente cresça, faz com que a gente se eleve espiritualmente, a gente suba no monte e toque no Shamayim. E eu convido a todas vocês a trocarem as preocupações, aquelas que não nos levam a lugar nenhum, por essa preocupação positiva, de estarmos fazendo a vontade de Hashem a cada dia, a cada minuto da nossa vida, como Moisés. Se você gostou da reflexão da Parashá para as mulheres dessa semana, deixe seu comentário aqui, a sua percepção, e o que você tem feito, quais são as suas preocupações, e deixe também seu like e compartilhe com uma amiga. Nos vemos, Bezrat Hashem, na próxima semana. Leitraot!